Ou não? Então você vai afirmar uma generalidade que não importa para compreender a obra de arte. Você vai simplesmente fazer psicobiografia. Você vai dar uma oportunidade do historiador da literatura a pegar detalhes da obra e associar a intimidade do artista. Fundamentalmente, esse método não explica a obra de arte, porque a obra de arte ela é um dado transpessoal, ela não é uma personalidade, não pode ser tratada como tal, ela deve ser tratada como um objeto. E para compreender a obra de arte, fundamental é entender seu sentido e seu significado. O Jung insiste sempre nisso, não é que se abandone a remissão à causa, mas simplesmente a remissão à causa ou a personalidade do autor. Você não pode jamais reduzir a poesia ao autor, principalmente se tratar de uma obra de arte simbólica. Freud, ele vai fazer uma divisão, que eu esqueci de falar, em dois tipos de autores. Aquele que utiliza materiais da cultura, da tradição para compor obra de arte, e aquele que vai utilizar seu próprio material para criar obra de arte. É a esses que ele vai dirigir o interesse psicológico ou psicanalítico. O Jung também vai tratar, e aí é interessante isso, até que horas, hein? 9 horas. Jesus Christ. Vai dar pra falar tudo, né? A gente pode tirar um minuto para fazer uma rodada de conversa, se quiser deixar para o final. Não, pode ficar conversando o tempo inteiro. Para o Jung, a obra de arte ela é um objeto. E mais, ela não pode ser simplesmente reduzida às características da intimidade do artista. Porque a obra de arte, principalmente quando é simbólica, o Jung vai colocar dois tipos de obra de arte. Uma que permite uma apreciação estética completa, porque nesse caso o autor é idêntico à obra. Através da evolução dele, ele imprimiu a vontade dele para criar uma obra de arte da maneira como ele quis. Mas a obra de arte simbólica, ela tem vida própria. Ela surge da relação com aquilo que ele chamava de complexo criativo. E o complexo criativo compartilha com os outros complexos a característica de ser autônomo. E mais, a obra de arte ela se utiliza livremente dos elementos pré-existentes do autor para fazer o que ela quer. Normalmente, o autor ele está sujeito à obra. No máximo, ele está ao lado da obra. E muitas vezes ele está sujeito à obra sob pena, inclusive, da vida dele se esvair para que a obra seja produzida. Como tem vários autores trágicos aí que você vê isso, ele produziu uma grande obra às custas da vida dele. E a obra de arte, complexo criativo, está cagando e andando para a vida humana. Ele tem essa característica demoníaca. Não sei se vocês já assistiram. Pode. Não sabe? Pode me dar uma foto. Uma palestra do TED, que é com a autora do Comer, Rezar e Amar. Pode procurar ela aí para mim. O TED, eu não me lembro, nunca lembro o nome da autora do Comer, Rezar e Amar. A TED. Descobre aí qual é o nome da mulher que escreveu. Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert TED. Que aí vocês vão ver, ela dá uma série de exemplos fenomenológicos interessantíssimos que nos ajudam a compreender do que é que o Jung está falando. Certo? É bom até que eu estou descansando, cansei. Vocês estão gastando minha beleza, gente. Sim, já apareceu ali, ó, legendado. Está aqui? Legendado aí, Está legendado. aí. Esse aqui de baixo. Aqui? Eu disse. Elizabeth em Alimentando a Criatividade, vídeo.com. Porque deve ter contado em português, deve ter legendinha em português, gente. É interessantíssimo esse vídeo, interessantíssimo. No fundo, o que ela está propondo é extremamente similar àquilo que é a perspectiva indiana. É quase ipsílicas. Está carregando, né? Ou então só dá um Ctrl-C, Ctrl-V disso aí e bota no YouTube. Não, Elizabeth Gilbert alimentando a criatividade. É só. Bem.
conseguir alcançar, gente. Só tá pedindo. Pode. A maioria. Ah, tá carregando? Ah, show de bola. O som é bom aí dessa TV? Só não sei se vai dar. Bom pra eu descansar no negócio. Então deixei que eu falando, né? Uma hora carrega. Só um instante. Eu ainda tô... Fica mais rápido, deixado. Fica mais rápido. Deixa eu carregar um pouquinho, deixa eu carregar um pouquinho. Tipo, dá pausa, deixa eu carregar. Dá uma pausa. Isso, pausa. Dá uma pausa aí, deixa eu carregar. Deixa eu carregar aí um pouquinho. Sim. Então é o seguinte, para o Jung, o que é uma obra de arte? Assim, eu vou falar também de como é que o Jung interpreta a obra de arte. É muito importante porque o método junguiano de interpretação, ele é muito mal compreendido. Né? E ele é simples. Ele é dificultoso de trabalhar, mas ele é assim, fundamentalmente simples. Né? Então, o que é que ele vai dizer que é uma obra de arte, né? Oi, câmbio. Então, ele vai dizer que ela não é um ser humano, mas algo suprapessoal, é uma coisa e não uma personalidade. E por isso não pode ser julgado por um critério pessoal. Isso é fundamental, porque veja, teve outra coisa que eu esqueci de falar do Freud, é bom que eu vou falar também. Para o Freud, o que é o verdadeiro sentimento artístico? É a característica de indestrutibilidade, de invencibilidade do personagem principal. Como o personagem principal tem essa característica de ser invencível, ele está aqui, vai cair do abismo, vou no próximo capítulo, aí você fica, meu Deus, o personagem vai morrer. Aí no outro capítulo ele escapa. Então apareceu uma águia, não sei o que, vamos pro Frodo. E ele vai dizer que, devido a essas características, o herói é o eu. O herói é Vossa Majestade, o eu. Para o Jung isso é um equívoco fundamental. Justamente porque a obra de arte, e o povo faz esse equívoco a 3x4. Eu tinha até uma piada quando eu dava aula sobre isso, que dizia assim, não, o Simba é o eu, aí o Rei Leão, o nome do pai do Simba, eu até esqueci. O Mustafa, não, o Mustafa é o vilão. É o vilão. Aí tinha o pai do Simba, é o si mesmo. Então as pessoas creem. Mufasa, mas assim, para o Jung isso é um equívoco, porque a obra de arte ela não é uma personalidade, ela é um objeto, ela é algo transpessoal. E a interpretação junguiana não significa você fazer colagem conceitual. Você dizer que tal coisa é a sombra, tal coisa é si mesmo, isso é uma bobagem. Até porque, por exemplo, eu estava falando com a Ana lá fora, quando você vai interpretar uma obra de arte, na perspectiva freudiana, na perspectiva junguiana, você não fica dizendo que isso é tal coisa. Então, se eu digo que uma coisa é a sombra, isso se sustenta. Porque tecnicamente não está errado, mas não se sustenta porque, a rigor, todas as figuras, como são compensatórias entre si, fazem características de sombra uma para a outra. E nenhuma delas é o eu. Nenhuma. Eu só posso, com o máximo grano Salles, por um período fazendo um recorte muito específico, fazer uma licença poética e dizer, não, imaginando que isso aqui seja um complexo de eu, mas como as imagens, elas têm um desenvolvimento dinâmico dentro da história, elas vão representar forças dinâmicas do psiquismo diversas. Elas são... Não, isso é para depois. Então, essa perspectiva do Freud, de dizer que o herói é o eu, já é um equívoco para o Jung, porque para o Jung você não pode tratar de uma maneira pessoal, não é uma pessoa, é algo transpessoal, ou seja, é um objeto. E mais, que tem características próprias, e o sentido da obra de arte é a obra de arte, está contido na própria obra de arte, não é necessária a remissão à personalidade do autor, a não ser quando isto ajuda a compreender o sentido da obra de arte. Não é que o Jung abandone o método redutivo, é que ele usa paradoxalmente o método redutivo junto com o método construtivo. Ele usa os dois simultaneamente de maneira paradoxal.
O pensamento junguiano é complicado porque ele se dá através de antinomias. Essas sombras, elas estão ligadas só a essa resistência infantil? Não. Não? É sombra, qualquer coisa que tenha relação compensatória uma com a outra. A relação, o que importa não é tanto a infantilidade ou não, mas a relação compensatória. Porque a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é compensatória ou complementar. Vê isso negócio. Aumentei o volume bem muito então. Podia explicar um pouquinho melhor dessa... Eu cheguei atrasada, não sei se você já explicou. Não, expliquei não. Não? Você Vamos fazer o seguinte, explicar? então, vamos ver isso aí, aí eu retorno e explico, pode ser? Ou você quer que eu explique logo? Faça do jeito que você quiser. Ah, deixa eu explicar logo. Era do jeito que eu queria. Deu pra ver pela sua cara. É um pouco complicado explicar isso, mas esse é um dado fenômeno, veja. A consciência, ela funciona pelo sistema energético, ou pelo circuito energético de seleção, direção e exclusão. E ela necessariamente é unilateral. Veja, você, seleção, direção e exclusão. Você selecionou me ouvir, não ver o que está acontecendo ali. Me ver, não ver o que está ali. A consciência ela é focal. Então, você direciona a sua atenção a mim, o foco da sua consciência a mim, e você exclui tudo mais. Todos os outros fenômenos sensoriais, eles perdem liminaridade e tornam-se subliminares, vão diretamente para o inconsciente. A adaptação para o Jung significa você adotar uma atitude psicológica. Sem uma atitude é impossível uma percepção ativa. Você tem que ter uma atitude. Isso faz parte, uma atitude consciente faz parte da adaptação da consciente aos dois mundos, digamos assim. Tanto a objetividade psíquica, a interioridade psíquica, que também é encontrada fora, quanto ao laço social, as pessoas, aos objetos. Essa adaptação, ela tem uma característica interessante, que é típica do homem civilizado. Ela tende a entrar em colapso. A sua função adaptativa, quanto mais adaptada, mais ela tem a característica de entrar em colapso. Então, chega um momento que a sua atitude vai se tornando cada vez mais unilateral, porque direção significa unilateralidade, e você torna-se mais adaptado, mas paradoxalmente, você está chegando mais próximo do colapso dessa atitude. Porque o mundo inteiro está mudando, você está mudando e seu inconsciente também está mudando. Quando você está, a sua consciência está no estado de ótimo vital, o inconsciente pouco se manifesta, ou se manifesta sem atrapalhar a sua vida. Quando você sai desse ótimo vital, em virtude dessa unilateralidade que é característica natural da consciência, o inconsciente vai se manifestar. Ele vai ser compensatório complementar. Por quê? Olha, igual meus porquê de novo. Eu sempre me pergunto, por que o inconsciente é compensatório e complementar? E eu sempre me respondo, o inconsciente é compensatório e complementar? Porque veja, do que é composto o inconsciente? O inconsciente coletivo, ele vai manifestar essas imagens míticas. O inconsciente pessoal, ele é composto, isso eu já expliquei, daquilo que foi esquecido, porque o esquecido não significa extinto, daquilo que é subliminar, daquilo que foi reprimido, ou seja, daquilo que era incompatível com a sua atividade consciente, com a função moral da sua atividade consciente, ou simplesmente que você não quis desenvolver, daquilo que pode se tornar consciente, mas não foi tornado consciente ainda. E aí, veja, você tem um foco. A sua consciência tem um foco, que exclui tudo mais. O seu inconsciente, por ter esse pessoal, por ter essas características, ele vai lhe dar justamente o que falta. Dá para compreender? Veja, tudo aquilo que se tornou subliminar, tudo aquilo que você esqueceu, tudo aquilo que foi reprimido, tudo aquilo que poderia se tornar consciente, mas não foi se tornado consciente. Você vai ter o foco, e isso aí vai garantir que o inconsciente vai trazer aquilo que complementa ou compensa a sua atitude. Em determinados momentos da sua vida, você vai se deparar com situações que elas são situações típicas. Elas não são situações que acontecem só com essa nome. Liana. Com a Liana. Elas são situações que acontecem com todo mundo desde a hora dos tempos. Você vai se apaixonar, alguém vai morrer, você vai se defrontar com a morte. Essas situações típicas, principalmente quando a sua atitude não tem mais saída, elas vão fazer o seguinte: vai haver um refluxo da libido, que vai ativar as imagens da imaginação e vai responder com imagens típicas. São imagens do inconsciente coletivo, que são imagens míticas, que existem que essa possibilidade inata existe desde a hora dos tempos. E está representada em todas as lendas, contos de fadas. Né? Exatamente.
Na verdade, a imagem arquetípica. O que se manifesta é a imagem arquetípica enquanto símbolo. E aí você vai resolver seu problema primeiro na fantasia e depois no mundo real, porque aí você vai ter uma possibilidade de adaptação, de retornar esse ótimo vital em que o inconsciente vai estar mais ou menos quietinho lá. Dá para entender? Não, acho que dá. Eu acho que ainda não. Não, mas depois vai dar. Vamos ter fé. Não, mas a parada é simples. Vamos ó. fazer acontecer. É muito simples. Até hoje, só 2 pessoas responderam na lata essa pergunta. Para que serve a fantasia? A gente está falando tanto de fantasia aqui, para que serve? Para não surtar. Hã? Para não surtar de vez. Às vezes o psicótico surta na fantasia. Para realizar isso aqui. Pro Freud. Pro Jung não. Pro Jung, Eu acho que para dar sentido à existência. pode ser, para algumas pessoas pode ser. Fantasia sustenta os sonhos, não é? É sempre a música, o sujeito morre. Vamos lá, não estou gostando. É pra quê? Aí já tá bem freudiano. Também, é com Freud. Ela é um autor da vida, né? A fantasia, na realidade, ela Em certo sentido, sim. não tem... Mas veja, pro Jung, a fantasia serve para resolver problemas. Eu estou diante de um problema que a minha consciência não vai para frente. Não vai, eu não sei, não sei responder, não sei resolver. Eu não consigo resolver. Mas o psiquismo, o quantum total de energia do psiquismo não é idêntico ao quantum de energia da consciência. Ele é bem mais amplo, porque ele inclui... Tá quente, gente, vamos ligar isso aí para começar lá. A derreter. O negócio é brabo aí. Sim. Então o que acontece? Eu sofro um pequeno, com aquilo que o Pierre Janet chamava de abasimento do nível mental. Uma parte da energia da consciência reflui para o inconsciente, ativa as imagens da imaginação e o inconsciente vai me fornecer uma resposta em forma de imaginação. E aí eu resolvo o problema primeiro de maneira inconsciente, ou primeiro de maneira imaginativa, aí eu posso resolver ele de maneira real. Além disso, a fantasia, existe uma série de ficções que sustentam a nossa realidade o tempo inteiro. Nesse sentido, você está certo, serve também para dar sentido à vida. Se você bem reparar, a nossa vida ela é sustentada por uma série de ficções. Mas essas ficções, por isso, não são meras ficções. As primeiras são nós próprios, né? Elas são fundamentalmente reais no sentido psicológico. Tudo aquilo que age, que atua, é real. Então a fantasia tem um papel fundamental na economia psíquica. Eu acho que o Freud foi muito feliz, né? Quando ele saiu da teoria da sedução e foi para a claro, teoria da fantasia. Ele abandonou a teoria do trauma. Né? Acho que ele... Porque aí ele faz a fantasia da cena de sedução, isso como imaginado, não necessariamente como fato real e trauma. Aí ele já entra na realidade. Não importa. Quando o cliente está lá deitado, falando, eu não estou nem para julgar. Está falando se é fantasia, se é mentira, exatamente. O Jung, se é verdade, o Jung ele traduz isso de uma maneira muito concisa. A psicologia está falando não de como as coisas são, mas como elas são imaginadas. Isso é que é o real para ele. Exatamente. Para ele. E para o Jung, o real é ainda mais simples. Tudo aquilo que age, que atua, é real. É simples assim. Olha, o Jung tudo aquilo que age, que atua, é real. As pessoas fazem do Jung uma fantasmagoria, a deusa mesopotâmica de 7 peitos, 20 cabeças. Não é. O Jung está falando da sua vida, do pão que você vai comprar na esquina, da briga que você tem com seu pai, da faculdade que você vem, do seu namorado, de tudo isso. A remissão, a mitologia é por uma razão muito simples. É porque a linguagem do mito é a mesma linguagem do símbolo e do inconsciente, do sonho e do inconsciente. É simples assim, as coisas são simples. Quem começar a falar da deusa, não sei o que, achar que isso é fundamental, está errado. É da vida de vocês que ele está falando o tempo inteiro. É daquilo mais comezinho, mais basilar, e ao mesmo tempo daquilo que é de mais sublime. Só que as pessoas se pegam no sublime e no sublime se deram. Pode passar, parado. É porque eu sinto que é complexo. O Jung ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que a pessoa pusilânime, quando ela se depara com a verdade, ela se decepciona, porque toda verdade é simples.
Então ela ou vai exagerar, porque não pode ser daquele jeito, ou ela vai negar. E o problema é esse, toda grande verdade é simples, mas as pessoas não se conformam com isso, elas querem um negócio e não é. Tá saindo o som? É, apaga aí. Carregou não? Mentira. Aí descarregou, foi? Foi. É melhor tu pôr no YouTube. É, bota no YouTube aí. Carrega mais rápido. É. Isso aí tá bom, mentira. Até aqui dá pra entender uma coisa. Quer? Vou botar no YouTube, eu tenho um canal, eu tenho um blog, essas paradas aí. Hã? Sorriso maroto. Agendar, cadê? O primeiro logo. Se bem que eu tenho um bicho gravado aqui no computador. Tem até que no pendrive. Não, mas deixa eu carregar. Aí, Pronto, deixa eu carregar um pouquinho. Dá pausa aí. Tá bom, vai. I'm a writer. Writing books is my profession, but it's more than that, of course. It is also my great lifelong love and fascination. And I don't expect that that's ever going to change. But that said, something kind of peculiar has happened recently in my life and in my career, which has caused me to have to sort of recalibrate my whole relationship with this work. And the peculiar thing is that I recently wrote this book, this memoir called Eat, Pray, Love, which decidedly, unlike any of my previous books, went out in the world for some reason and became this big mega sensation, international bestseller thing, the result of which is that everywhere I go now, people treat me like I'm doomed. Seriously, doomed. Doomed. Like, they come up to me now like all worried and they say, aren't you afraid? Aren't you afraid you're never going to be able to top that? Aren't you afraid you're going to keep writing for your whole life and you're never again going to create a book that anybody in the world cares about at all, ever again? So that's reassuring, you know. But it would be worse, except for that I happen to remember that over 20 years ago, when I first started telling people when I was a teenager that I wanted to be a writer, I was met with this same kind of sort of fear-based reaction, and people would say, aren't you afraid you're never going to have any success? Aren't you afraid the humiliation of rejection will kill you? Aren't you afraid that you're going to work your whole life at this craft and nothing's ever going to come of it, and you're going to die on a scrap heap of broken dreams with your mouth filled with bitter ash of failure? Like that, you know? And the answer, short answer to all those questions is yes. Yes, I'm afraid of all those things, and they always have been, and I'm afraid of many, many more things besides that, you know, people can't even guess at, like seaweed and other things that are scary. But when it comes to writing, the thing that I've been sort of thinking about lately and wondering about lately is why. You know, is it rational? Is it logical that anybody should be expected to be afraid of the work that they feel they were put on this earth to do? You know, and what is it specifically about creative ventures that seems to make us really nervous about each other's mental health in a way that other careers kind of don't do, you know? Like my dad, for example, was a chemical engineer, and I don't recall once in his 40 years of chemical engineering anybody asking him if he was afraid to be a chemical engineer, you know? It just didn't come like, got chemical engineering block, John, you know, how's it going? And it just didn't come up like that, you know? But to be fair, right, chemical engineers as a group, you know, haven't really earned a reputation over the centuries for being alcoholic manic depressives. And we writers, you know, we kind of do have that reputation. And not just writers, but creative people across all genres, it seems, have this reputation for being enormously mentally unstable. And, you know, all you have to do is look at
the very grim death count in the 20th century alone of really magnificent creative minds who died young and often at their own hands, and even the ones who didn't literally commit suicide seemed to be really undone by their gifts. Norman Mailer, just before he died, last interview, he said, "Every one of my books has killed me a little more." An extraordinary statement to make about your life's work, but we don't even blink when we hear somebody say this because we've heard that kind of stuff for so long, and somehow we've completely internalized and accepted collectively this notion that creativity and suffering are somehow inherently linked, and that artistry, in the end, will always ultimately lead to anguish. And the question that I want to ask everybody here today is, are you guys all cool with that idea? Like, are you comfortable with that? Because you look at it even from an inch away, and I'm not at all comfortable with that assumption. I think it's odious, and I also think it's dangerous, and I don't want to see it perpetuated into the next century. I think better if we encourage, our great grandparents to live, and I definitely know that in my case, in my situation, it would be very dangerous for me to start sort of leaking down that dark path of assumption, particularly given the circumstance that I'm in right now in my career, which is, check it out, I'm pretty young, I'm only about 40 years old, I still have maybe another 4 decades of work left in me, and it's exceedingly likely that anything I write from this point forward is going to be judged by the world as the work that came after the freakish success of my last book, right? I should just put it bluntly, because we're all sort of friends here now, it's exceedingly likely that my greatest success is behind me. So Jesus, what a thought, that's the kind of thought that could lead a person to start drinking gin at 9 o'clock in the morning. And, I don't want to go there, I would prefer to keep doing this work that I love. And so the question becomes how, and so it seems to me upon a lot of reflection that the way that I have to work now in order to continue writing is that I have to create some sort of protective psychological construct, right? I have to sort of find some way to have a safe distance, between me as I am writing and my very natural anxiety about what the reaction to that writing is going to be from now on. And as I've been looking over the last year for models for how to do that, I've been sort of looking across time, and I've been trying to find other societies to see if they might have had better and saner ideas than we have about how to help creative people sort of manage the inherent emotional risks of creativity. And that search has led me to ancient Greece and ancient Rome. So stay with me, because it does circle around back. But ancient Greece and ancient Rome, people did not happen to believe that creativity came from human beings back then. Okay, people believed that creativity was this divine attendant spirit that came to human beings from some distant and unknowable source for distant and unknowable reasons. The Greeks famously called these divine attendant spirits of creativity daemons. Socrates famously believed that he had a daemon who spoke wisdom to him from afar. The Romans had the same idea, but they called that sort of disembodied creative spirit a genius, which is great, because the Romans did not actually think that a genius was a particularly clever individual. They believed that a genius was this sort of magical divine entity who was believed to literally live in the walls of an artist's studio, kind of like Dobby, the house elf, and who would come out and sort of invisibly assist the artist with their work and would shape the outcome of that work. So brilliant. There it is, right there, that distance that I'm talking about, that psychological construct to protect you from the results of your work, and everyone knew that this is how it functioned, right? So the ancient artist was protected from certain things like, for example, too much narcissism, right? If your work was brilliant, you couldn't take all the credit for it. Everybody knew you had this disembodied genius who had helped you. If your work bombed, not entirely your fault, everyone knew your genius was kind of lame. And this is how people thought about creativity in the West for a really long time. And then the Renaissance came and everything changed, and we had this big idea, and the big idea was, let's put the individual human being at the center of the universe, right? Above all gods and mysteries, so there's no more room for mystical creatures who take dictation from the divine. And it's the beginning of rational humanism, and people started to believe that creativity came completely from the self of the individual. And for the first time in history,
you start to hear people referring to this or that artist as being a genius rather than having a genius. And I gotta tell you, I think that was a